visitar hoje aqui. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos para o nosso primeiro podcast, que se inicia nesse ano de 2020 e teremos muito mais ainda. E hoje eu trago como nosso primeiro convidado o nosso amigo Edney, que todo mundo conhece aqui na igreja por Ednei, para contar um pouco da sua história e da sua vida de conversão, que é uma série que nós vamos fazer aqui no nosso canal através desse podcast, que nós vamos trazer estudos e muitas outras coisas para um ano de 2020 diferente para todos nós. Então sejam bem-vindos ao nosso canal e eu vou pedir para o Ed estar se apresentando. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que nos assistem, que nos ouvem. Primeiramente eu gostaria de agradecer por esse convite que o irmão Cleiton me fez. Eu agradeço. Para mim é uma honra estar aqui hoje falando um pouco sobre a minha conversão, a minha chamada para o Evangelho, para fazer a obra, o meu ministério, como se iniciou, aonde e quando. Então eu agradeço desde já, em nome da minha família, da minha casa, a todos, não só daqui, mas todos também que irão nos ouvir futuramente. O ano de 2021 está se findando, estamos iniciando um novo ciclo agora, semana que vem. E é isso, pessoal. Você que estiver ouvindo a gente, de primeira mão já agradeço a sua atenção. Lembrando aqui, né, o Edney é pai da Giovana e da Lorena, o esposo da Jaque, e nós queríamos conhecer aqui um pouco mais da sua história, entender como foi o seu início no Evangelho, né? Como tudo se iniciou. Então, para ser exato, eu não lembro exatamente de datas, horários, como alguns preletores, alguns pregadores, né? Usualmente em cima do púlpito sabem de qual é salteado. Eu não sei, até mesmo porque quando eu me converti eu era muito jovem. Eu tinha apenas 7 anos de idade, quando pela primeira vez eu ouvi falar que de algum lugar existia um Deus. Minha conversão já começou por aí, de muito cedo. De início, eu sou pernambucano, nasci numa cidade chamada Limoeiro, uma cidade pequena, que fica no estado de Pernambuco, aproximadamente, 50 mil pessoas, é muito pequena. Nós que moramos hoje aqui em São Paulo, essa cidade em Guarulhos que a gente mora tem mais de 1 milhão de pessoas, então é muito pequena. Nasci nessa cidade e a minha família teve a necessidade daquele sonho nordestino de vir para São Paulo, e viemos. Então eu vim muito pequeno de lá ainda. Então me converti após essa vinda para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, meus pais, ninguém ainda era evangélico, ninguém ainda também tinha conhecimento, porém, por obra não do acaso, mas de Deus, eu fui morar, minha mãe, meu pai, a minha família, nós alugamos uma casa muito pequena, eram apenas 2 cômodos, no fundo de uma igreja, nas costas de um templo. Então ali a gente sempre ouvia os louvores, ali a gente escutava, embora que distante, mas aquilo foi despertando um certo interesse. E tinha uma vizinha que, não também por obra do acaso, vendo novos vizinhos na vizinhança, me vendo na rua ali brincando, sempre solto. Então essa vizinha me convida, antes de convidar até mesmo qualquer outro adulto da minha casa, me convidou para ir nesse templo. Então, numa escola dominical, num domingo de manhã, eu fui e ali se abriu o céu para mim. Eu que não conhecia nada de cristianismo, não sabia de Deus, embora minha família já sempre foi cristã, porém um cristianismo muito nordestino. Da onde eu venho, existe essa cultura ainda até os dias de hoje do catolicismo muito forte, né? Padroeiros, devotos. Então o pessoal na minha casa, na minha família sempre foi muito devoto a santos,
mas nunca foram praticantes. Então, na primeira oportunidade, minha mãe me deixou ir até o templo. E nessa ida, o Espírito Santo de Deus, ele já se apoderou de mim de uma maneira diferente. Isso aí é nítido, porque com o passar dos dias eu chorava. Minha mãe até hoje fala que às vezes era 6 horas da manhã, ao raiar do dia, eu já despertava no domingo querendo ir para a igreja. Às vezes eu acordava antes dela. Minha mãe perguntava: o que você quer? Eu falava: eu quero ir para a igreja. E ela me dava banho, trocava de roupa e eu ia para a igreja. Então começou assim a minha caminhada. E algumas coisas vieram acontecendo até os dias de hoje, né? Mas a minha caminhada se iniciou dessa maneira. Ainda bem que a minha família não, pelo menos não os que moravam comigo na casa, não se contraporam, né? Não proibiram que eu fosse para a igreja. Então meu pai nunca disse não, minha mãe também nunca disse não. Deixaram, essa vizinha vinha, me levava e na igreja Deus foi trabalhando até que um dia essa mesma vizinha nos chama para ir para um culto à noite. Então minha mãe, eu e uma irmã que eu tenho, Gabriela, nós fomos até a igreja à noite, num culto de domingo, e lá Deus tinha preparado uma grande obra para minha casa, para minha família, que foi quando foi feito um convite. E eu nunca tinha ido para um culto, eu sempre ia na escola dominical. Então eu ouvi quando o pastor, no final do culto, ele chama o pessoal e fala: quem quer se converter, quem quer aceitar Jesus, quem quer dar o primeiro passo? Então eu levantei daquele banco, eu tinha apenas 7 anos de idade. Então eu fui até o púlpito, fui até o altar, e eu me lembro como se fosse hoje. O próprio pastor, ele meio que achou estranho, achou meio que uma barreira, mas na mesma hora o Espírito Santo de Deus com certeza tocou em seu coração e ele disse amém, vamos orar por essa criança. E começou a vir outras pessoas no mesmo instante. Então, através de mim e através daquele dia, o pessoal teve um despertar diferente, porque naquela noite a palavra veio até mim e eu entendi a necessidade de um homem, independente da idade, de ter uma vida com Cristo. Legal. Então você foi de dentro da sua casa, você foi o primeiro que iniciou no apostolado do cristianismo. Você começou ali a viver as coisas de Deus, né? E como que você diz assim pra gente que foi essa transformação? Eu sei que tinha apenas 7 anos, mas é que quando Cristo marca a gente é inesquecível, né? O que você, como uma criança de 7 anos que estava aprendendo o Evangelho ali, acredito que numa salinha de criança, não sei, ou dentro do culto, mas o que te levou a isso, sabe? O que te motivou a essa decisão? Então, a vida com Cristo é uma caminhada que não para. Sim, não verdade. para. De início, começou-se assim, mas como eu havia dito, nunca foi tão simples, porque eu não vim de uma família que era protestante. Sim. Sempre fui inserido no catolicismo. A minha família podia não ser tão praticante, porém, logo após essa minha conversão, provavelmente 1 ano e meio depois, a minha família, meu pai e minha mãe tiveram a necessidade de retornar a Pernambuco. Então, quando nós chegamos novamente ao estado de Pernambuco, muitas coisas aconteceram, muitas coisas, algumas trágicas, drásticas, mas inclusive foi necessário até que eu largasse o Evangelho. Por exemplo, quando eu chego no estado de Pernambuco, com quase 9 anos de idade, eu lembro que eu fui com a minha mãe para a casa do meu avô, os pais da minha mãe no caso, e quando ele me viu, foi a primeira coisa que ele falou para mim: crente dentro dessa casa não fica.
Então, para uma criança chegar na casa de um senhor, que quando eu tive aquela visão dele, aquele homem nordestino, chapéu na cabeça, faca, a tiracolo, então aquilo ali foi meio que um choque para mim que morava aqui em São Paulo. Eu já tinha quase 9 anos de idade, ou 9, não lembro ao certo, mas para mim foi meio que um choque, e aquela palavra dele veio de encontro diretamente para mim. Então foi muito difícil, tanto é que eu tenho certeza que Deus tinha planos para a minha vida. Eu não digo sonhos porque Deus não dorme para sonhar, mas Ele tinha projetos, Ele tinha planos, e eu estava no centro desses projetos na minha família. Tanto é que quando a minha mãe, por necessidades, eu não a julgo, ela acabou largando a gente com esse senhor, que na realidade não chegava, nem era pai dela, era um pai adotivo, lógico, pai, porém adotivo. Então eu cheguei como um neto adotivo. Então ele não tinha esse apego, esse afeto, esse carinho, um amor de pai para filho, nem de vô para neto. Então foi muito difícil a minha estadia naquele lugar. Até que com 12 anos ele veio a falecer, ele tinha problemas cardíacos e morreu muito novo também, pouco mais de 60 anos de idade, e eu tive a necessidade de retornar para São Paulo. Então nessa minha vinda para cá de novo, algumas coisas difíceis também aconteceram. Com 15 anos de idade eu retornei para São Paulo, porque o lugar no Nordeste é muito difícil para o jovem. Então, que assim que não, sou um retirante nordestino. Peguei minha mala, minha mochila, coloquei nas costas e vim embora para São Paulo. E quando eu chego aqui, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de maneiras diferentes, que me faz voltar a um passado que ele tinha me direcionado. Eu volto para o mesmo bairro aonde, alguns anos depois, eu volto para o mesmo bairro onde tudo se iniciou, que foi onde eu me converti. Eu vejo aquela mesma igreja e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no meu coração e começa a se vir uma chama novamente, chama essa que nunca tinha se apagado. Mesmo pequeno, mesmo estando em outro estado, sempre eu me lembrava do dia da minha conversão. Eu sempre me recordava das promessas, das profecias, que mesmo sendo pequeno, Deus já falava comigo, já se falava comigo em sonhos, através de profecias. E o Espírito Santo de Deus, ele começou a me recordar as promessas. Então aí eu volto para Cristo novamente, em um culto, fui convidado. A minha mãe já tinha novamente se convertido, aceitado Jesus e voltado para Cristo também. Então eu tenho a necessidade novamente, aquela chama começa a arder no meu peito e eu volto para a igreja. Então eu novamente me entrego no altar de Cristo, onde até os dias de hoje eu nunca mais me desviei nem para a esquerda e nem para a direita, graças a Deus. Sim, é incrível, né? A forma que Deus trabalha nas nossas vidas, né? Porque eu também não consigo esquecer o momento que eu pude viver as promessas de Deus. A minha história é um pouco diferente, né? Minha família eu já tinha raízes de pessoas que iam para a igreja, apesar da minha mãe não ser protestante, mas sempre frequentou a igreja católica. Então eu tinha tios que eram da congregação cristã, tinha tios que eram da Assembleia de Deus, né, quer dizer, e tinham primas também que cresceram nesse meio. E aí eu sempre frequentava esses lugares. Eu ia uma vez, ia para um culto de jovens, ia para um culto que meu tio queria me levar. Nunca fui daquela pessoa, não quero ir. Mas eu nunca tive esse desejo. E eu lembro que no dia que eu decidi tomar a decisão, que foi na garagem da casa da minha sogra, é um dia que é marcado até hoje na minha vida. Mas essa retomada, eu queria entender assim, essa retomada na sua vida, quando que foi esse despertar assim, tipo, hoje eu preciso começar a trabalhar para Deus, hoje eu preciso começar a amadurecer os planos que Deus tem na minha vida, porque a gente sabe, né, que Deus faz promessas, mas nós temos que trabalhar ela para que elas possam ser vividas.
pontapé mesmo na minha vida, na minha caminhada, na verdade, ministerial e espiritual, foi um certo dia que em casa eu já tinha ido em alguns cultos, já estava frequentando, mas quando eu chego na igreja e o pastor dando uma palavra, eu senti no meu coração que eu deveria ter uma postura diferente, que eu não estava ali apenas por ir, eu precisava firmar o meu caminho. Então eu chego em um dos jovens do grupo, algumas semanas depois de estar frequentando a igreja, e eu falo: eu quero me batizar. De primeira mão eles até ficaram meio que estagnados, sem entender muito bem, porque fazia dias, semanas que eu estava indo para o culto, mas uma chama tinha se acendido no meu coração, a vontade de estar no altar, saudade daquilo que eu vivia 7 anos, quando eu tinha 7 anos. Eu não sei explicar muito bem ao certo, mas o momento mais especial foi quando eu senti o Espírito Santo de Deus, como se ele se alegrasse dentro de mim por ter sede de viver os caminhos de Cristo. Então eu cheguei num daquele jovem que era líder da mocidade e falei: eu quero me batizar. Quando é o próximo batismo? Então ele me deu a data, eu falei: eu quero. E era aproximadamente um mês, não tinha nem tempo de fazer um discipulado comigo, mas eu falei: não, eu quero. E ele: não quer deixar para a próxima? Eu falei: não, eu preciso me batizar. Então eu me batizei. Com 19 anos de idade, eu entreguei minha vida e o pecado ficou naquelas águas, ficou para trás. E quando eu emergi daquelas águas, eu me senti uma pessoa diferente. Algo que tinha acontecido há muitos anos atrás também, por exemplo, a minha família, isso também foi muito tocante. A minha família foi uma família muito difícil. A minha história familiar, ela é muito conturbada, muito difícil o que aconteceu. Por exemplo, existia uma maldição hereditária na minha casa, na minha família. Por exemplo, eu tenho um avô que foi assassinado, o meu pai foi assassinado. Então quando comecei a engatinhar, já aprender um pouco da palavra do Senhor, eu comecei a ver que existia uma maldição hereditária e era necessário eu quebrar aquilo. Não era qualquer pessoa que iria mudar a minha vida, era Jesus Cristo que tinha o poder na mão dele de mudar e acabar com isso, com esse histórico de desastres, de assassinatos. E eu comecei a orar nesse propósito, e o Senhor foi me enchendo, me consolando, mudando a minha vida de dentro para fora. E esse foi o momento que eu realmente olhei e falei: não, Ele é o que me muda mesmo. Jesus Cristo é aquele que nos muda. E em Salmos, se você me permite ler um verso, Salmos 119, que diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse salmo ele fala comigo desde criança. É um salmo muito longo, mas se você for pegar o que o salmista está querendo dizer, já desde o início, é que é diferente aquele que escolhe o caminho de Cristo. Mesmo quando antes de me converter, eu sempre tive acesso à Bíblia. Eu não podia dizer que sou crente dentro da casa de onde eu venho, mas eu sempre tive acesso à Bíblia. E esses versos do Salmo 119 sempre falaram muito comigo, porque os caminhos do Senhor são retos. E eu sempre tive isso na minha vida, sempre tive isso na minha mente. Eu não vivo num caminho reto, e eu preciso mudar essa minha trajetória. Então eu começo a escolher outras formas de caminhar, e eu descubro que, através da palavra da Bíblia, que Jesus é o caminho, que Ele é a vida, que Ele é a verdade e que Ele é a salvação. Isso acontece na minha vida dessa maneira. Legal. Nesse período assim e aí agora eu queria mais que você falasse como um conselho, porque
é incrível, né, ver que você aceitou Jesus com essa idade, só que dos 9 aos 19 você sofreu com esse problema que você teve, né, de não ser aceito como cristão. Hoje em dia isso ocorre muito menos, né, mas ainda tem pessoas que sofrem com isso, e que nós possamos aprender a cultivar a nossa fé, sempre respeitando aqueles que estão acima de nós, né. E desse período dos 9, vamos colocar ali até os 17, 18 anos, o que você tem assim a aconselhar para os jovens que aconteceu na sua vida? Porque o fato da gente ficar esse período, que é o período de pré-adolescência, agora chegando na adolescência aos 18 anos, e começando a viver as coisas que a gente acha que é bom, né? O que aconteceu na sua vida que você aconselha aos jovens a, tipo, não façam, não vão por esse caminho, coisas que você acha que pode servir para a nossa geração que se inicia? Então, esse período que eu passei é interessante porque foi muito difícil. É um período na minha vida muito destruído, literalmente. Muitas coisas ocorreram nesse tempo em que eu morava no Nordeste, e ali muitas coisas aconteceram. O conselho que eu dou para o jovem, se baseando no que eu vivi, do que eu passei, é que busque a Cristo. Não existe outro caminho. Foram umas caminhadas muito conturbadas, que nem eu havia dito, história de assassinato. A minha vida, ela foi muito mexida sentimentalmente. Separações, divisões, desastres familiares, coisas muito destruidoras para todos os meus familiares, os que conviviam dentro do meu lar, dentro da minha casa, né? E nesse período, até eu me converter, só aconteceu coisa ruim. Infelizmente, eu não tenho muito o que falar positivo sobre essa minha trajetória, onde eu não tinha ainda me convertido, né? Voltado na realidade para Cristo. Muitas coisas ruins aconteceram. Além de assassinato, minha mãe se separou, eu via meu pai, infelizmente, usando muita droga. A minha família dentro da minha casa foi totalmente destruída. E o que eu me baseava e me segurava eram em promessas de Cristo. Coisa até meio que louco de se entender. Sim, o Espírito Santo te guardou dentro da sua casa o tempo inteiro. Exatamente. Porque na realidade, se você for ouvir a minha história tintim por tintim, eu não tinha nada para estar nem aqui hoje. Se você for ouvir a minha história, os relatos que eu tenho, não era para mim estar nem vivo, porque eu vi meu pai, por exemplo, ele nesse período, né? Meu pai, ele tinha uns negócios que ele fazia. Por exemplo, uma vez ele pegou um carro, colocou minha irmã e eu dentro desse carro e foi fazer um assalto. Ou seja, o que não poderia ter acontecido com a gente, né? Troca de tiro, talvez um frentista ou a polícia, muitas coisas podiam ter acontecido. Esse período que eu não estive dentro da igreja, onde eu estive no mundo, mas não porque eu queria, mas porque você era obrigado. Obrigado, porque eu não tinha escolha. Infelizmente, a escolha eu não tive. Era essa maneira e pronto. Então era muito difícil, Cleito, de praticar e de viver a fé num lugar onde não existe a fé para ser praticada e nem o direito de ir para uma igreja. Isso foi me roubado, foi me tirado desde muito jovem, desde muito pequeno. Sede de estar na igreja, porém eu não tinha esse direito. Mas o incrível é que isso me faz refletir em uma coisa, né? Que às vezes a gente se preocupa muito com o estereótipo do tempo, sabe? Onde nós estamos, onde nós adoramos a Deus, se está tudo muito limpo, tudo muito organizado. Claro que todo mundo deseja uma igreja bonita e organizada,
Só que isso me leva a uma coisa, a mostrar que nós podemos nos privar de estar na igreja, mas não nos privamos de Deus, né? Nós não nos privamos de Cristo, porque além das promessas, eu creio que era esse anseio que você tinha por querer estar naquele lugar que fizesse que tudo na sua vida Deus colocasse a mão para te guardar, para te proteger, para poder manter a sua integridade física, né? E isso é interessante, porque isso mostra que o que nós conhecemos de estar com Deus é diferente daquilo que nós praticamos, né? Sim. Porque a gente muitas vezes acha que eu preciso buscar a Deus, eu vou numa igreja, quando na verdade a Bíblia manda a gente fechar a porta do nosso quarto e falar com Ele. Exato. E provavelmente era o que você conseguia viver, momentos particulares e pequenos com Deus, né? Sim, por diversas vezes eu me vi nessa situação. Por diversas vezes. Após ter acontecido algo de ruim, entrar na minha casa, fechar a porta e dizer: meu Deus, socorro, eu não quero isso, eu não quero isso para mim, porque o meu futuro era esse. Se fosse para mim seguir uma genealogia histórica minha, familiar, era para mim estar morto, porque o diabo ele já tinha trabalhado na minha família desse jeito. Se você for puxar, meu pai era um ex-presidiário, usuário de droga, tinha cometido homicídios, assassinatos, envolvido com tudo que não presta, habitando dentro de uma casa com 2 crianças. Ele era o meu espelho, era o pai. Então eu podia me espelhar nele e seguir o caminho que ele tinha traçado. Mas dentro de mim não era o que eu queria, porque eu conhecia, não a fundo, mas eu tinha ouvido falar de alguém que podia mudar o meu caminho, que podia mudar esse histórico, que podia mudar essa trajetória. E eu comecei a despertar a fé dentro de mim. Se você for olhar na Bíblia, existem diversas formas de conversão, muitas formas de conversão. Se for olhar Pedro, Tiago e João, quando eles olham aquela pesca maravilhosa que eles mesmos participam e praticam, Jesus Cristo olha para ele e fala: vem e segue, que eu vou fazer de você um pescador de homens. Foi aquele momento de Cristo com eles, não é verdade? Ou se você vê Paulo, a estrada de Damasco, a conversão dele, ele foi necessário cair para conhecer a Cristo. Da mesma forma, outros dentro da Bíblia que têm um encontro com Jesus e precisam mudar sua trajetória. Foi isso que aconteceu comigo. Zaqueu, ao subir naquele pé de figueira brava, se arrepender de tudo que ele viveu e do que ele praticou, que fez com que os outros vivessem, e reconhecer que estava errado e dizer: Jesus, eu preciso que o Senhor venha na minha casa. E Jesus fala para ele: hoje me convém entrar dentro da sua casa. Foi isso que aconteceu comigo. Talvez seja o propósito de Deus na sua vida aos 7 anos seja isso, né? Exato. Te livrar de viver uma vida maldita. Exato, era uma maldição, não deixava de ser uma maldição hereditária mesmo. O meu avô foi assassinado, o pai da minha mãe, por isso até que ela foi adotada, porque o pai dela tinha sido assassinado. Em seguida o meu pai foi assassinado. O pai do meu pai morreu de uma maneira muito trágica, muito horrível para a época. Então você via que o inimigo, ele tinha um poder muito grande dentro da minha família. Eu nunca ouvi falar antes de mim alguém dentro da minha casa que tinha se convertido. Ou seja, o diabo ele tinha como se fosse um alvará na mão dele, na minha família, de fazer o que quisesse. A história da minha família era muito horrível. Se você for pegar a minha árvore genealógica, não existe ninguém que se converteu, até o dia que um menino de 7 anos de idade dentro de uma igreja levanta a mão e fala: quero aceitar Jesus, esse Jesus aí vai mudar a minha história, esse Jesus aí vai mudar a minha vida. E através daquilo, de uma atitude de uma criança, a minha mãe se converte, minha irmã se converte, e
o povo na minha família começa a vir. Lógico, existem outras tias minhas distantes que hoje são convertidas e até talvez antes de mim, porém eu não tinha contato, não houve um contato de ninguém que falou: esse é Jesus, esse aqui é o caminho, esse é a verdade, esse é a vida. Foi o próprio Espírito Santo que me convenceu que eu precisava dele. E aí a gente tira que não se prega Jesus só de palavras, né? Não. Porque como um menino de 7 anos prega Jesus de palavras, como você falou, o que você sabia fazer era chorar por aquele amor que você tinha recebido, era demonstrar para sua mãe que você tinha recebido algo de importante, o que fazer com que ela te apoiasse, mesmo você sendo muito pequeno. E isso mostra que às vezes a palavra dentro da nossa casa é recebida de outra forma. Sim. E aí agora eu queria que a gente fosse um pouco para um outro lado. A gente conhecesse um pouco mais o Ednei de hoje, né? O esposo da Jaque, o pai das meninas, que é a Lorena e a Giovana. Como você vê o que Cristo trabalhou na sua vida? Porque, como você disse, a sua família sofria de algo, para o que Cristo constituiu dentro da sua casa hoje como família. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus. O que Deus fez foi algo extraordinário, algo maravilhoso, porque de uma maneira real Ele mudou a minha vida. Primeiramente Ele trabalhou dentro de mim, que foi isso primeiro que Deus fez. Como eu tinha dito, eu não sabia o que era uma estrutura familiar, então Deus precisava trabalhar isso primeiro dentro de mim, antes de me dar uma família, porque eu tenho certeza que eu também não saberia lidar com isso. Então Deus teve que primeiro me lapidar nisso, me fazer aprender dentro de uma igreja o que era família, porque eu não tinha uma estrutura familiar. Então dentro da igreja eu tive que aprender a saber o que é pai, porque dentro da minha casa eu não tive. Dentro da igreja eu descobri o que é uma mãe, o que é ter amigos, o que é ter irmão, o que é amor. Então isso aí Deus aos poucos foi trabalhando dentro de mim e forjando algo que não existia. Inclusive o desejo havia, mas não tinha uma estrutura familiar. E como que você vai casar se você não tem isso? Verdade. Como que você vai ser pai se você não teve um pai? É muito difícil. Então Deus teve que trabalhar muito nisso aí, Cleiton. Muito, muito. Como viver aquele versículo, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Exato, muito difícil. Verdade. Porque relacionamento é uma coisa, agora família é algo muito mais profundo, né? Relacionamento é algo de um casal, agora convivência aí já é algo difícil, né? Relacionamento ele se divide de diversas maneiras, mas um relacionamento familiar é muito mais profundo. E Deus ele me lapidou antes de me fazer casar. E algumas coisas após o casamento eu tive que melhorar, ceder, né? E hoje a minha família, hoje eu posso dizer, a minha casa e eu servimos ao Senhor. Hoje dentro da minha casa todos nós somos cristãos convertidos, praticantes da palavra, tentamos viver da melhor maneira. Deus mudou a minha história, aquilo que eu não tinha nem expectativas, Deus me fez ser. Aquilo que eu não vivi, Deus me faz não apenas viver, mas dá oportunidade para que outros vivam. Tenho filhos. E hoje, algo tremendo que eu vejo, por exemplo, quando uma filha minha olha para mim e me chama de pai, te amo, coisas pequenas que muitas vezes as pessoas têm em casa e eu não tinha isso. Pai, eu te amo. Nunca falei isso com meu pai, não lembro disso, porque não existia uma reciprocidade. Entendeu? Filho, te amo. Então era muito difícil. E Deus lapidou e mudou esse histórico que havia dentro de mim. Até porque você traz de dentro do seu lar o verdadeiro como não viver em família. Exato.
Exato. Como não viver, na verdade, no mundo, não só em uma família. Porque, como eu havia dito para você, eu lembro de uma data que uma vez o meu pai, certa vez ele me pega, nunca vou esquecer esse ano, foi no ano de 2000, eu era muito novo, eu tinha talvez 14 anos, não lembro ao certo, quase 15 anos, e ele me pega e fala: vamos ali comigo. Só que eu tinha medo de andar com ele, porque andar com ele não era algo prazeroso, era algo exato, era algo amedrontador, porque era algo que me oprimia. Como o Espírito Santo de Deus é tremendo, né? Para uma criança não querer andar com o próprio pai, porque sabia dentro dela que algo de bom não estava por vir. E eu lembro que no ano de 2000 meu pai falou: vamos ali comigo. A gente chegou numa festa e o meu próprio pai pega um vidro de lança-perfume, joga na minha própria camisa e começa a usar aquela droga na minha camisa, no meu próprio corpo. Então você vê que o ambiente que você viveu, que eu vivi no caso, não era bacana de jeito nenhum. Quantas vezes eu vi meu pai com um prato na mão cheio de cocaína e eu ali vendo ele usar aquela droga. Quantas vezes garrafas e mais garrafa dentro de um bar, pegando briga, atirando, trocando um tiro, e eu no meio. Então isso não era bom, isso não foi saudável. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje, mas existia alguém acima dos céus e da terra que tinha um projeto para mim, tinha projetado algo diferente de tudo isso. Sabe? E eu estou vivendo esses projetos hoje. Eu acho engraçado que agora, eu não lembro exatamente o versículo, mas a Bíblia fala que ainda que os nossos pais nos abandonem, né? Uhum. Ele se torna o nosso pai, ele nunca vai nos deixar. Nunca. E isso que você falou talvez seja esse versículo. Deus te adotou como um filho aos 7 anos, para que você não se perdesse. Porque as pessoas têm o hábito de ver, como por exemplo, o meu pai, aí as pessoas falam: ele vai ser o que o pai dele é. Tipo, filho de peixinho, peixinho é, sabe? E talvez Deus tenha te adotado com 7 anos para poder te retirar de tudo isso, para que você pudesse ser filho de Deus, não filho daquilo que te fizesse mal. Sim. Por exemplo, aqui hoje é o primeiro desse podcast que você vai fazer. Talvez outras pessoas que virão aqui terão testemunhos diferentes do meu, com certeza, menos trágicos ou até pior, infelizmente. Mas o que você está ouvindo a gente aqui conversando sobre esse assunto, que você entenda aí de onde você está nos ouvindo, que não existe dificuldade para Deus. É nós que criamos essa barreira, nós que criamos essa dificuldade de chegar até Ele. Existe o caminho e é você que escolhe. Você sabe qual é o caminho, você sabe qual é a direção correta. Ainda mais hoje, que é muito fácil você encontrar uma igreja em qualquer esquina. Hoje é lei, toda criança tem o direito de escolher a sua religião. Hoje é lei. Antigamente era muito mais difícil, porque você não tinha escolha. Na verdade, você tinha que viver aquilo que seus pais. Exato, o que escolheram para você viver. Hoje você tem total livre-arbítrio, até de ir para a igreja. Hoje o pai pode receber uma viatura na casa dele, porque o filho chamou uma viatura para ele. Antigamente não existia isso. Se você pegar a modernidade que nós vivemos, por exemplo, um filho pode pegar o seu celular e se alimentar da sua fé através de vídeos, de pregações, de estudo e diversas coisas que a internet tem hoje, como para bom e como para mal. E no nosso período não tinha isso, né? Nada. Quando nós éramos criança, ouvir a Deus era estar dentro de uma igreja ou em uma praça quando alguém estava falando de Deus e ali a gente se reunia. E isso é incrível. Eu achei muito bonita a forma que Deus olhou para você e cuidou, sabe? Eu fiquei impressionado como Deus te resgata cedo, como Deus vai te buscar muito cedo, como Deus cuida. E hoje eu consigo entender melhor com tudo isso que você contou para nós aqui. Eu consigo entender melhor o que Deus quis
quis fazer na sua vida, né? Ele te adotou aos 7 anos, como eu falei aqui, porque eu vejo isso. Eu vejo isso, que Deus te adotou aos 7 anos para que você pudesse ter um pai para poder seguir, né? Exato. Se você for ver na Bíblia, a gente está falando sobre conversão e você me fez lembrar de uma situação. Quando José é lançado em um buraco, seus próprios irmãos, seus próprios familiares criam uma situação de morte para ele, que não era para ter vida. E ele ali é vendido pelos próprios irmãos, levado cativo como escravo, sofre, talvez passa necessidades, fome, frio, medo, sono. Um menino, um jovem. Mas já existia um plano. Os feixes já tinham sido mostrados que se dobrariam para ele. Aquilo que talvez tenha sido planejado para a morte só o aproximou de viver a promessa. Exato. Já existia um plano. Os feixes se dobrando para ele já tinha sido mostrado para ele. Então o projeto já estava pronto. E eu creio que dessa forma na minha vida também. Entendeu? Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, assim que eu me converti, fazia dias que eu tinha aceitado Jesus, o Espírito Santo de Deus, numa madrugada, me deu uma visão. Com 7 anos de idade, o Espírito Santo de Deus enviou um anjo até o meu quarto, e eu vi nitidamente o Espírito Santo de Deus enviando aquele anjo. E quando o anjo entra dentro do quarto, ele fala: vem comigo, te levanta e me segue, e pega na minha mão, e a gente vai para um outro plano, onde o Espírito Santo de Deus, através desse anjo, ele abre um baú e me mostra pedras preciosas. E eu lembro que ele colocava na minha mão pedras de diversas cores: verde, vermelha, esmeralda, rubis, pedras preciosas. E naquele mesmo momento o anjo começa a tirar da minha mão e fala: isso é o que você já tem, e muito mais eu ainda vou te dar. Você vai trilhar o seu caminho, você vai voltar. E eu lembro que eu não queria voltar. Eu vi um coral louvando, dividido por pelotões, parecia um exército. Para uma criança de 7 anos ver isso, aquilo foi algo extraordinário. E ele falava: você precisa voltar, porque isso é o que você já tem, e muito mais Deus tem para te dar. Volta e vive a tua vida, porque Deus vai fazer esse baúzinho aqui ainda se encher. Então, para mim aquilo foi algo tremendo. E eu lembro que sempre que alguma situação ruim acontecia, esse sonho vinha na minha mente: Deus tem algo para mim, Ele já me mostrou, e eu tenho que voltar para aquele caminho, porque é aquele caminho que vai me levar novamente para o céu, segurando a mão de um anjo ou não, mas é aquele caminho. E isso me fez voltar para o eixo certo e me converter novamente, né? Aceitar Jesus. Já não tinha mais barreira, já não existia mais desculpa para não estar no caminho de Cristo. Eu já tinha 18 anos de idade, aceitei Jesus novamente, né? Voltei para Cristo. Com 19, alguns meses depois, me batizei, um mês e pouco depois, e com 19 anos fui batizado com o Espírito Santo. Isso para uma pessoa que só vivia baseado em uma promessa. Vem outras, porque quando a gente se converte, existe uma evolução, uma caminhada diferente, o caminho é diferente, e vem outros planos, outros sonhos, outros projetos, e você começa a ver Deus trabalhando na sua vida. E não só dons espirituais, Ele começa a te dar presentes muito maiores. Começa a vir planos, sonhos, você começa a ver, sentir Ele dentro de você. Então você começa a ver que a sua decisão, lá no início da sua conversão, valeu a pena. E tem muito mais para dar ainda, porque Deus tem muito mais, sempre tem algo melhor. Viver com Cristo é assim, né? Pode ser difícil, mas sempre é caminho de paz. É verdade.
Os caminhos dele são de paz. É verdade. As coisas que você falou aqui faz a gente refletir um pouco, né? Que se a gente crê naquilo que ele nos prometeu, se nós nos colocarmos de uma forma que nós podemos viver, muitas vezes nós não vamos ter uma Bíblia, como você colocou aqui, mas nós temos a promessa e nela nós podemos se agarrar. Sim. E não existe promessa maior que a salvação. E foi o que ele te mostrou, né? Exato. Ó, existe isso aqui para você, Uhum. né? E é o que te faz agarrar em Cristo e viver até o dia da sua transformação. Eu acho que assim, a gente pode encerrar isso aqui e parar um pouco para analisar, né? Entender que Deus tem uma transformação nas nossas vidas, como transformou a vida do Ed. Eu agradeço muito por você participar, por ter aceito o convite. E isso aqui é o começo de uma nova história do canal do Ministério Nascido de Deus, né? Onde eu quero, através de Jesus Cristo, creio que é a autorização dos meus pastores, porque tudo isso que é feito aqui é sempre passado por eles primeiro, que isso aqui possa transformar a sua vida, que isso aqui possa mudar tudo aquilo que você pensa, que esse testemunho, essa mudança de vida, esse jovem, esse garoto de 7 anos que se converte, que é adotado por Deus e com os 19 anos é totalmente tomado, né? Porque ele foi tomado e ali em diante começou a trilhar, e todos que congregam aqui conhecem o Ed, sabe o quanto ele é usado por Deus aqui nesse lugar, né? Então que isso possa servir para muitas coisas na sua vida. Esse aqui é o primeiro de muitos. Se você tem alguém que você queira ouvir aqui do nosso meio, escreve aí nos comentários, coloca uma pessoa que vocês queiram muito ouvir para a gente poder falar. Se vocês têm dúvida desse podcast, sobre algo que vocês queriam perguntar para ele, coloca aí, que aí um dia a gente grava um outro, ele tira dúvidas. A gente vai estar sempre gravando, né? Porque ele é uma pessoa que sempre me ajuda muito nesse trabalho. Então eu agradeço a todos vocês que assistiram até o final, que estão aqui, que vocês possam curtir aí o nosso vídeo, que vocês possam deixar o like de vocês, que vocês possam espalhar essa palavra, porque isso é a transformação de Deus através da vida de uma pessoa. Que vocês possam compartilhar muito esse vídeo para que pessoas possam ser salvas, transformadas e edificadas em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço, Ed, mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito estar aqui conosco, né? E fiquem com Deus. Eu agradeço muito a vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do Luciano, que é a pessoa que está ajudando muita gente aqui, né? Ele que arrumou o som, que arrumou as câmeras, e a gente está gravando aqui hoje para ter uma melhor qualidade para vocês. Então, ele é a pessoa que vai, quando puder, claro, auxiliar a gente, porque todos nós temos compromisso. Então, eu não quero marcar um dia, uma data, um dia da semana para estar postando, mas quero sempre poder trazer algo assim edificante para a vida de vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e uma boa noite. Pessoal, eu também quero agradecer mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida. E nesse agradecimento eu só queria te falar algo mais uma vez. Você que talvez esteja na sua casa sem saber como voltar para Cristo ou como dar o primeiro passo, a decisão é sua. Não é ninguém que vai na sua casa te tomar pela mão e dizer: você precisa de Jesus. Você já sabe que precisa. Não existe outro caminho. Ele é a verdade e a vida para a tua vida. Então, tome hoje essa decisão. No próximo culto que você tiver a oportunidade, venha e se entregue aos pés de Cristo. Você que quer retornar para Cristo, você que por qualquer motivo desviou desses caminhos, o Pai ele ainda te espera, te aguarda e quer você de volta no caminho da promessa dele. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e que Deus te abençoe. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.